Hoje nós vamos discutir um tema delicado e muito relevante: os mutirões de cirurgias de catarata pelo SUS. Em um país onde milhares de pessoas aguardam na fila para recuperar a visão, esses mutirões são uma solução necessária sim. Mas será que a quantidade de procedimentos está comprometendo a qualidade do atendimento? Vamos saber agora. Então, para essa conversa, nós trouxemos dois especialistas que conhecem muito bem esse cenário de perto. De um lado, o Dr. José Nildo, um médico com anos de experiência na oftalmologia e um olhar crítico sobre o sistema. De outro lado, Gabriel Vilela, representante da nova geração de oftalmologistas aqui da nossa cidade, trazendo também uma visão de inovação, de modernidade, sobre esses desafios aí, em tudo que envolve aí as cirurgias de catarata. Sejam muito bem-vindos ao nosso Doc Talk. E ambos são sócios da Clínica da Visão e lidam diariamente com pacientes que passaram ou ainda vão passar por esse tipo de cirurgia. Vamos entender então quais são os riscos, os impactos desses mutirões na vida dos pacientes e quais mudanças também são feitas para garantir um atendimento e segurança eficiente. Bora? Agradeço pelo convite do Tom e da Roberta, e fico muito feliz de estar com pessoas desse nível e estar do lado aqui também do Zé Nildo, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, que é um cara que está aqui na cidade há tantos anos e tem o respeito máximo de todo mundo. Então, são pessoas que me deixam muito feliz de estar presente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Realmente é um assunto polêmico, mas importante. E eu agradeço muito por ter lembrado da gente. E é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não sabe, o Zé Nildo é meu médico, já tem, eu tenho 35 anos há 30, então... Não precisa. Não precisa, é necessário, tá vendo? Eu com a minha quase cegueira aí, né, a gente vai tratando, todo mundo também sempre quis ser o Zé Nildo, né, o jogador de tênis mais clássico lá do Caiçaras, o cara que jogava mais bonito, a gente tentava ficar copiando ele e tudo mais. E aí, pessoal, explica para quem não conhece sobre a catarata, né, porque a catarata, na maioria das vezes, ela é tratada mais com idosos e tudo mais. A gente, como Bimause, quando trabalhamos com a Olhar Certo, que é uma rede de clínicas lá em São Paulo, a gente teve um contato muito próximo com a catarata. E eu, cara, pude presenciar o poder emocional disso, porque você pegar pessoas que estão praticamente sem enxergar nada e do nada você vê a pessoa abrindo o olho e tocando nas coisas e vendo, né, de novo. É uma coisa muito emocionante, que a gente fez já diversos conteúdos sobre isso, e conteúdos que viralizaram, que geraram emoção em muitas pessoas, mas ainda é algo que as pessoas não sabem explicar o que é, não entendem muito bem. Muitas pessoas que talvez poderiam estar enxergando muito bem também não estão procurando o oftalmologista para poder ter um direcionamento melhor. Então explica para essas pessoas um pouco assim do que é o problema e tudo mais. A catarata é a opacificação, ou a perda da transparência da lente natural do olho, chamada cristalino. Essa lente, ela fica localizada exatamente atrás da menina do olho, né, que as pessoas falam, né, da pupila, e da parte colorida do olho. Então, com o passar dos anos, principalmente a partir dos 55, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje é muito comum a cirurgia de catarata a partir dos 55, apesar que na prática a gente vê que é um pouco além disso, 60, 65 anos. Então, com o passar do tempo, essa lente ela vai perdendo a transparência. Isso não é doença, a princípio. É apenas uma situação natural que ocorre no nosso olho. E quando você tem uma perda importante da transparência dessa lente, automaticamente a sua visão fica prejudicada. E no momento que começa a haver um prejuízo na sua qualidade de vida, há necessidade, então, da remoção dessa lente, né? Então, a cirurgia da catarata consiste na extração do cristalino e o implante de uma lente artificial. Então, basicamente, seria isso, a cirurgia da catarata. O cristalino, ele tem média aí de 20 e poucos graus, então muita gente me pergunta por que eu tenho que colocar uma lente dentro do olho? Falo, esse cristal que é a lente natural tem por volta aí de 20 e poucos graus, então a gente tem que colocar uma lente para poder a pessoa voltar a enxergar. Antigamente, quando faziam cirurgias e não utilizavam lentes, os pacientes ficavam ali com 13, 15, 20 graus. Então, as lentes, elas
elas estão trazendo a modernidade de o paciente ficar enxergando com uma qualidade muito boa, e cada dia está saindo mais lentes que está gerando maior qualidade, maior visão para os pacientes. Bacana demais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque tem uma audiência nossa que são de profissionais de saúde mesmo, que não são só aqui da nossa região, mas do Brasil todo, que assiste o Doc Talk. O que levou vocês a quererem especializar em cirurgia de catarata, que é algo muito específico, né? O que leva, qual é a motivação maior para querer se especializar e se aprimorar em fazer especificamente isso? No meu caso, eu acho que eu já até contei isso para o Zé Nildo, eu estava no meu 2º ano de faculdade e eu estava de férias, mas estava no hospital tentando ali achar as melhores cirurgias. A gente quer olhar um pouco de tudo, né? Passei numa sala de cirurgia plástica, vi aquele abdômen sendo levantado, aquele corte gigante, sangue para todo lado. Passei numa parte de ortopedia, osso quebrado, furadeira. Cheguei numa sala, uma cirurgia totalmente limpa, bonita. Na hora que eu vi aquela coisa microscópica, sem sair sangue, e o paciente saindo dali maravilhado, falando, já estou enxergando aquilo lá, eu falei, meu Deus, que delícia que deve ser trabalhar e ver, como você mesmo falou, né? A felicidade dos pacientes após a gente poder retirar a catarata e dar uma melhor visão. Então, o meu amor pela oftalmologia começou a partir disso. E você, Zé Nildo? Olha, a catarata em si, eu acho que ela vem automático. No momento que você está na oftalmologia, você vai, apesar do olho ser tão pequenininho, mas tem tantas estruturas, que acaba você se subespecializando, né? E foi realmente a área mais interessante que eu encontrei, que eu vi durante o curso. Eles falam que os olhos são a janela da nossa alma. E realmente, né, eu acho que qualquer pessoa, no momento que se tivesse que escolher ficar com um dos sentidos, acredito que seria a visão. Então isso acaba que nos deixa, né, a cirurgia da catarata em si, ela tem um retorno emocional, sentimental e espiritual muito grande, porque principalmente se você comparar com algumas outras especialidades, né? Então o paciente chega praticamente cego e sai enxergando, você devolve, né, aquele sentido maior, aquele sentido mais importante que nós temos. E vocês têm alguma história assim de algum paciente que realmente mexeu com vocês, que vocês saíram dali e choraram junto com eles? Muitos. Muitos? Todo dia a gente vive isso, assim, pacientes que, inclusive, o que mais me recorda, a mãe de um amigo meu, ela estava praticamente cega, ela depois até escreveu um texto muito bonito para mim, até está no meu consultório, falou assim, não tem nada que pague você voltar a enxergar um filho, você voltar a enxergar seus netos, você voltar... E ele mesmo, meu colega mesmo, me falando, ela está mais feliz, a vida dela é mais feliz porque ela não enxergava. Isso deixa a pessoa cada vez mais debilitada, a pessoa passa a não andar direito, tropeçar nas coisas, a vida fica mais escura. E mãe do seu amigo, né? E mãe do meu amigo, então foi assim, inclusive do Ciro, baterista. Então, assim, foi... situações dessas a gente tem quase todos os dias, é muito bom trabalhar com isso. Eu tenho até pouco tempo atrás eu não conseguia nem contar, porque eu chorava. Ah, que legal. Tomara que eu não chore agora, né? Aqui está em casa. Mas eu tive uma experiência interessante, foi um senhor que me foi levado ao consultório pelos 2 filhos. Tem um lado bom e o lado ruim dessa história. E ele já chegou sendo levado por eles porque a visão estava bem prejudicada. Na época ele deveria ter uns 80 anos mais ou menos. E então eu sugeri, falei, olha, ele vai ter que fazer a cirurgia, a visão dele está bem ruim por causa da catarata bilateral. E aí um dos filhos virou para mim e falou, doutor, mas ele é tão doente, será que vale a pena gastar esse dinheiro todo?
foi embora. E eu não vi mais esse paciente. E aí, alguns anos depois, esse paciente já estava com quase 100 anos, 90 e alguma coisa. Ele apareceu no meu consultório novamente com a neta. Essa neta morava nos Estados Unidos, até mora ainda nos Estados Unidos, e veio passar férias e viu o avô naquela situação, em cima de uma cama, acamado mesmo, né, porque, e numa depressão muito grande. E ela levou ele novamente lá, e eu, não é por causa da idade, não, dá para a gente operar, vamos operá-lo. E aí nós operamos, fizemos um olho, uma semana depois operamos o outro, graças a Deus correu tudo bem e eles foram embora. Dei alta, foi embora. E aí, 2 ou 3 meses depois, mais ou menos, a neta dele me liga e para me agradecer, né? Ai, que bonitinho. Complicado. E para poder falar para mim que os últimos 2 meses, ele estava próximo de morrer, virou para ela e falou, olha, que os últimos 2 meses foram os dias mais felizes da vida dele, por ter conhecido as 2 netas que ele não conhecia, que eram filhas dela. Nossa, só arrepiei. E logo depois ele veio a falecer. Você poder devolver isso é emocionante. No finzinho, né? Podia ter 20 anos atrás, podia ter enxergado. Essas histórias deixam a gente arrepiado. Vocês têm esse poder, né, de mudar a vida das pessoas, né, a qualidade de vida das pessoas. Agora eu quero contar um detalhe interessante sobre o perfil que nós estávamos conversando do homem e mulher. Muito interessante isso. Quando o nosso amigo aqui ainda é novo, talvez ele ainda não tenha essa mesma experiência. E eu vou te falar que isso é uma regra 100%. Não tem, até hoje, na minha experiência, não tem exceção. Eu opero uma senhora de seus 70 anos, 80 anos, uma catarata bilateral. Operei e tal, e com uma semana ela volta na revisão, a gente normalmente gosta de ver com uma semana também. E ela vira para mim e fala, doutor, eu não gostei muito dessa cirurgia. Mas por quê, minha senhora? Porque eu estou muito velha. Eu estou cheio de ruga, eu estou cheia de ruga, estou cheia de manchas na pele. A minha casa está suja, eu achava que ela estava limpa. Ai, meu Deus. É impressionante. Desse jeito. Agora, então essa foi a mulher. Agora eu opero o homem. Na mesma situação, operei e tal, com uma semana ele volta e fala, doutor, eu estou assustado com essa cirurgia. Mas por quê? Meus amigos estão velhos demais. Ele não. Minha esposa está velha demais. Ele não se olha no espelho. Ele não se olha. É uma regra geral. A mulher tende a olhar para si própria, né? Mais vaidosa, né? Exato. A mulher ela é mais Mulher é vaidosa, não tem Então, jeito. O homem não tá nem aí. Também, né? Cuidar A da minha casa, mulher tá é, velha, olha que exatamente. filho da mãe. Cuidar da casa. Eu já Pode tive voltar a cirurgia de novo. paciente esses dias falou, eu achava que minha casa estava precisando de uma reforma. Achava que as paredes estavam todas sujas. Ela já tinha comprado 2 televisões achando que a televisão estava ruim. O defeito era no olho. Nossa, eu tava falando de uma pessoa já chegar carregada, né? Esses dias eu coloquei aquela lente descartável no olho e acordo muito cedo e chego muito tarde em casa e pá. E aí eu cheguei muito cansado e eu não sei como que eu dormi. Sabe aquele dia que você não sabe como que você dormiu? Você simplesmente acorda e fala, uai, acordei, ué, já tá na hora de ir de novo, né? E aí fui lá, arrumei a lente e putz, cara, a lente meio ruim. Não, é porque meu olho tá colando, né? 4 horas da manhã, de boa. Aí cacei o colírio, pinguei o colírio, falei, até chegar lá na academia vai estar de boa. Cheguei lá no condomínio, na academia, cara, um incômodo, fiz 1 hora de treino sem enxergando tudo embaçado. Aí voltei pra casa, cheguei ali na cozinha para fazer um café, derramei o café todo, derramei o pó do café, fui destruindo a minha casa. Meu Deus, eu vou ter que tirar a lente.
Aí tirei a lente e falei, caramba, mas eu tô enxergando bem demais agora. Na verdade, eu coloquei uma em cima da outra, entendeu? Nossa, você dormiu com a lente? Dormi com a lente, acordei, tava uma em cima da outra, tava destruindo tudo, fui treinar desse jeito. Agora Perigo. Não é raro. não é raro. Andou de moto. E agora você pensa, Não, a pé, eu vou a pé. e agora você pensa uma pessoa enxergando mal. Assim, são muitos relatos que falam assim, os filhos chegam falando, minha mãe quebra copo toda hora, vai virar, não consegue ver, bate, derrama às vezes uma comida. Isso quando não cai, né? Isso quando não cai, às vezes não está vendo, o idoso já está com as pernas às vezes um pouco mais debilitadas, não está enxergando direito, então assim, é algo que acrescenta muito na qualidade de vida das pessoas. A maioria, assim, são idosos, né? Mas existem também, assim, casos raros também de crianças, não existe? Sim, sim. Existe a catarata congênita, né? E é uma situação extremamente grave, principalmente quando ela é unilateral. Existe uma situação que a gente chama de ambliopia. O que é ambliopia? É o não desenvolvimento sensorial da visão. Não, na realidade, o olho ele serve apenas como meio para receber a luz. Mas nós enxergamos mesmo dentro do cérebro, na parte de trás do cérebro, na região occipital. Então essa região ela tem que ser estimulada para que você possa enxergar. Então se a criança nasce com um olho tampado, né, com a catarata total, o cérebro não vai desenvolver a visão daquele olho, apenas do olho contralateral. Então é uma cirurgia em que você tem que fazer o mais precoce possível. Por incrível que pareça, quando a catarata é bilateral, é muito menos grave do que unilateral. Então, é uma situação em que realmente tem que ser... Porque geralmente, às vezes a criança está com um olho bom e ela está enxergando, ela não vai saber falar, esse olho meu está ruim, papai. Ele não vai saber. Então, às vezes você vai descobrir, a criança já passou da hora de fazer essa cirurgia, né? E ali ela vai ter o prejuízo do olho dela ali para o resto da vida. Então, por isso é muito importante também os testes, quando a criança nasce, teste do olhinho, né? Para poder fazer essas identificações e tratar o mais logo possível, igual o Zé Nildo falou, né? E tem a catarata chamada também pré-senil, né? Que é do jovem. E é interessante que está sendo cada vez mais frequente. Não se sabe ainda a causa, mas pessoas jovens com 40, 50... Ontem, por exemplo, ontem nós operamos um paciente de 49 anos, sem antecedente nenhum, nenhuma comorbidade, nenhuma doença, nenhum histórico familiar. Simplesmente uma catarata como se ele tivesse seus 60, 65 anos de idade. Então isso está sendo mais frequente. Acredita-se que seja por questões da radiação ultravioleta, essa aí a gente sabe que causa realmente, né? Tanto é que é imprescindível que a gente use óculos de sol, que isso vai postergar o aparecimento da catarata. Bacana. Não é a vacina não, né? O uso de medicamentos também, às vezes o paciente se medica muito, às vezes ele nem sabe o que ele está tomando, então o uso de corticoide principalmente. Depois também dessas doenças que nós tivemos, da pandemia, às vezes a medicação em excesso pode causar em jovens, então assim, realmente tem aumentado muito o caso de pessoas ali por volta dos 40 anos desenvolver esse tipo de a automedicação, principalmente com colírio, né? Se dá muito pouco caso a isso, né? Infelizmente alguns colírios muito facilmente encontrados, né? Você compra em qualquer farmácia, colírios à base de corticoide, por exemplo. Nossa. E o corticoide, ele causa catarata, tanto quando você usa o colírio, também quando você toma o medicamento por alguma doença, por exemplo, doença do reumatismo, né? Pessoas que têm reumatismo costumam tomar muito corticoide, vai desenvolver a catarata. Pessoas que têm diabetes também vão desenvolver catarata, e às vezes até precocemente. E também as pessoas estão muito em telas hoje, né?
talvez, não sei, aquela querendo desvendar o motivo, né, a pessoa. Mas, assim, as pessoas ficam com a vista mais cansadas, né? Tipo, eu vejo pessoas que trabalham o dia inteiro no computador. Vai lá, coloca um colírio para descansar a vista, né, para enxergar melhor. E às vezes é o colírio que ele precisa. mesmo escolheu ali na farmácia, comprou. que ele não sabe. O Zé Nildo também, ele é glaucomatólogo, o corticoide também faz aumentar a pressão do olho. Então você vê muita gente que trabalha em serviços, por exemplo, onde machuca muito o olho, trabalha com solda, por exemplo. Trabalha ali o dia inteiro, solda, às vezes respinga muito material, muito corpo estranho metálico, limalha de ferro. E eles vão lá na farmácia e compram. Nossa, mas aliviou muito, porque o corticoide tem o poder de tirar a dor ali e branquear o olho assim, em questão ali de segundos. Mas então, aquilo lá, não, estou usando esse colírio tem 4 meses e parei de enxergar. Aí ele chega lá no seu consultório, ele está com uma catarata e está com a pressão, às vezes, ocular lá em cima, né? Então, são situações complicadas. É um alerta, né, para alerta. todos, que vale a pena, sim, buscar um profissional, né, bacana, um profissional como eles aqui, ó, para estar... Ó, eu tenho até uma pergunta para fazer... Mas, antes disso, agradecer aí aos nossos apoiadores desse episódio. Então, o Café Alma, que cedeu aqui essas maravilhas gastronômicas aqui para criar esse ambiente aqui da nossa casa, já que nós somos os clientes, inclusive, número 1 dela. Então, esses produtos, eles permeiam aqui a nossa casa sempre. E agradecer também a Medic Imagem Diagnósticos, né? Uma clínica de diagnósticos e de todos os tratamentos de radiologia e exames que vocês precisarem aqui em Patos. Muito obrigado por estarem apoiando o Doc Talk. E agora, voltando aqui para vocês, que representam 2 gerações um pouco diferentes, que fazem a mesma coisa. Então, o Zé começou um pouco antes, e o Vilela está chegando aí, já tem também já algum tempo, mas chegou depois. Como é que foi a questão do avanço tecnológico para permitir com que esses procedimentos de vocês diminuíssem um pouco mais os riscos? O que a tecnologia conseguiu ajudar nesse processo? E depois que vocês complementassem também falando sobre os riscos também da cirurgia, porque sempre existe algum risco em qualquer procedimento cirúrgico, correto? A catarata, a gente pensa que a cirurgia de catarata é algo recente. Na realidade, as primeiras cirurgias de catarata, elas remontam a 600 anos antes de Cristo. Como que era feito isso, né? Você não tinha como abrir o olho. Então, o que os profissionais da época faziam, né? Eles pegavam, às vezes, até um espinho comprido, bem comprido, ou uma lanceta, e empurravam o cristalino para dentro do olho, jogando o cristalino para dentro do olho, porque o cristalino fica na frente da pupila, como nós já falamos. Então, a catarata tampava completamente. Então, o que eles faziam? Eles tinham que tirar o que estava tampando e jogavam o cristalino lá para dentro. É uma técnica chamada Cautery, transferindo isso para o tupiniquim, né? Seria cristalino deitado. Então, né? se rolar o apocalipse zumbi, ainda dá para sobreviver com a catarata. Então, você empurrava o cristalino e a pessoa voltava a enxergar. Lógico que não enxergava 100%, enxergava também, mas via luz, entrava a luz no olho, né? E a catarata moderna, ou seja, a cirurgia da catarata, onde você faz a extração do cristalino, ela vem do século XVIII, mais ou menos. Agora, a primeira vez que se colocou uma lente dentro do olho foi em 1949, um britânico, que na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele observou, ele e mais alguém, né, deve ter observado, que os aviadores, quando sofriam um acidente e o vidro quebrava, explodia, entrava fragmentos desse vidro, desse acrílico dentro do olho e ele era inerte. Ele não causava rejeição. Era um material de PMMA, que era dos vidros do avião, de PMMA, quebrava, entrava dentro do olho e os médicos observaram que não tinha reação nenhuma dentro do olho. E aí eles começaram, então, esse oftalmologista, ele desenvolveu, então, a primeira lente intraocular. Né? Então foi aí que começaram
as cirurgias que nós conhecemos hoje, que é a extração do cristalino mais o implante da lente intraocular. Só que isso evoluiu muito, né, hoje em dia. Depois disso, desenvolveram as lentes dobráveis, porque antes você abria em torno de 6, 7 milímetros no olho, né, para poder tirar o cristalino e colocar outra lente. Aí, aos poucos, foi evoluindo, essas lentes foram diminuindo. Eram rígidas mesmo, então... Zé Nildo, você até me contou ontem que você viveu muito essa fase. Eu peguei todas as fases, a FIC, a FEC, a FACO. Que eram cirurgias que tinha que cortar mesmo e retirar a catarata por inteiro e colocar a lente, porque a lente ela não se dobrava, colocava lá inteiro. E depois isso causava incômodo para a pessoa ou não? Causava. O maior problema dessa técnica era o risco de complicações. Né? Então, as complicações eram muito mais comuns. Né? Você tinha que dar ponto. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vamos exemplificar aqui. Eu operei uma senhora nessa técnica, ainda onde tinha que suturar o olho, e na melhor das intenções, a filha dela mandou fazer uma faxina no apartamento, na casa dela. E ela morava sozinha. Então, ela fazia o café dela, ela fazia a comida dela, sozinha. E aí ela estava, mais ou menos, já tinha uma semana só de cirurgia, e ela foi fazer o café. E ao abrir o armário para pegar o bule, ela puxou algo que ela achou que fosse o bule e era uma panela de pressão. Adivinha onde que essa panela caiu? Nossa, no olho operado. Né? Ela tinha 2 olhos, caiu no olho operado. Então, romperam-se quase todos os pontos, eu tive que levá-la novamente ao centro cirúrgico. Então, são situações que hoje isso não... Lógico que uma panela é pesada, mas o risco de acontecer algo mais grave assim é quase zero. Outra coisa também... Que senhora de sorte a chance de... aumentava muito também as inflamações, as infecções. Então, tudo isso foi reduzido a 0,2%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, hoje, e aí é onde nós vamos conversar mais tarde também, né? Daqui a pouco, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma cirurgia de catarata realizada com um profissional experiente, hospital bem preparado, lente de boa qualidade, é apenas 0,2%. Isso não significa 0,2% de cegueira, 0,2% de complicações que podem ser revertidas com o tratamento. Exatamente. E dessa época, você falou muito aí sobre o passado da cirurgia, muitas pessoas criaram um trauma muito grande da cirurgia de catarata, porque antigamente ela era bem mais brutal, assim, vamos se dizer, bem mais rústica, né? Então, muita gente fala assim, não, meu pai operou de catarata há 30, 40 anos atrás e ficou cego. Então, eu não vou fazer esse procedimento, eu vou morrer cego, não vou me submeter. Mas, às vezes, não vê o quanto evoluiu, que melhoraram as técnicas, né? Igual o Zé Nildo falou, antigamente tinha que se abrir ali 6, 7 milímetros ali dentro do olho. Hoje a gente faz incisões de 2 milímetros que não precisa de ponto mais para fechar. Hoje a gente não dá mais ponto para fechar um olho. Antigamente tinha que ali dar 3, 4 pontos ali para fechar, né? Então, assim, melhorou muito. Antigamente também a previsibilidade da cirurgia, de você saber qual grau que vai ficar o paciente pós a cirurgia, era muito menor, né? Hoje, os cálculos dessas lentes modernas, a gente consegue chegar ali próximo a zero. Então, assim, de poder, às vezes, deixar o paciente... A gente não pode falar que vai deixar o paciente sem óculos, mas deixar ele o mais independente do óculos possível. Então, hoje a gente tem uma previsibilidade muito grande com o avanço das tecnologias e a recuperação muito rápida. Então, tem pacientes que faz logo depois. Ontem, por exemplo, eu operei um paciente de São Gotardo. Hoje ele me mandou um áudio, estou enxergando lindo. Né? Eu não sei se foi exatamente essas palavras, mas então, questão assim, de horas ou de dias, o paciente já
tem uma recuperação assim muito rápida, né? Que antigamente o pessoal ficava com tampão ali 2, 3 dias e era aquela recuperação de quase um mês para ele voltar a enxergar. Hoje não, hoje ali rapidamente o pessoal Quase um mês não. E Às vezes a é até qualidade até mais, dessa né? lente, ela é uma coisa, então, extremamente importante. Uma pessoa que vai fazer esse procedimento, ela pode, teoricamente, escolher a lente? Por exemplo, tem o Golzinho, tem a Ferrari das Claro. lentes. Como que funciona a parte técnica, assim, para a pessoa? Em relação também até a valores, assim, o que muda, o que pode se oferecer, o que é usualmente praticado quando é feito de uma forma correta e por aí vai. Para entender isso aí, a gente precisa também saber o que é erro refracional do olho, né? Então, o que é o erro refracional? É a miopia, é a hipermetropia, é o astigmatismo e a presbiopia, ou vista cansada. Então, são erros refracionais que, na maioria das vezes, não são patologias, não são doenças e que são normalmente corrigidas com óculos ou lente de contato e até mesmo cirurgia. Então, esses erros de refração, no momento que você faz a cirurgia da catarata, há possibilidade de você colocar uma lente que vai não só corrigir a catarata, mas também vai corrigir esses erros refracionais, miopia, astigmatismo e até a presbiopia, que são as lentes multifocais. Então, dependendo, obviamente, do poder aquisitivo da pessoa, ela pode escolher uma lente que vai tirar essa dependência dos óculos. Infelizmente, os convênios hoje, pelo menos a grande maioria, ainda não paga a lente que a gente chama lente premium. O que é uma lente premium? Uma lente que vai corrigir esses erros refracionais. Então, o paciente tem que arcar com o custo dessa lente. E a mesma coisa, a lente, eu acho que ela é um dos principais fatores da qualidade de visão pós-cirurgia. Existem lentes que são de materiais piores, existem lentes de materiais melhores. Então, assim, é aquela coisa, você escolheu uma lente, você quer ver uma televisão numa TV de tubo dessas antigas ou você quer ver numa Full HD. Uma Full HD, entendeu? E isso reflete muito a personalização hoje da cirurgia, igual o Zenildo falou, de você poder personalizar a cirurgia e conseguir tirar todo o grau do paciente. Isso influi diretamente na qualidade final da cirurgia. Então, quando você consegue trabalhar com bons produtos, você vê assim, o paciente ele chegando no seu consultório extremamente feliz. Enquanto às vezes ele não consegue, às vezes, o poder aquisitivo, ou às vezes até faz uma cirurgia pela lente do convênio ou pelo SUS, que também é uma lente inferior, então ele não tem aquela mesma visão, às vezes ele não consegue enxergar, mesmo com óculos, a quantidade de visão que ele poderia, o máximo que ele poderia chegar. Então a gente consegue potencializar o grau de visão que ele vai ter após a cirurgia. Um exemplo, por exemplo, Tom, você tinha me falado 5 graus, né? Era de miopia? Não é isso tudo não, mas eu sou assim, praticamente cego. Eu tenho 2,75 de astigmatismo, miopia é de boa, cara. Por exemplo, quando você desenvolver sua catarata, quando você estiver lá pelos seus 60 anos, desenvolver sua catarata, você pode pegar e falar simplesmente, eu quero tirar meu grau de miopia, eu quero tirar meu grau de astigmatismo. Então, assim, a gente consegue hoje personalizar essa cirurgia para que você consiga... Então, tem muitos pacientes, por exemplo, hoje eu vi o retorno de um paciente que ele tinha 9 graus de um lado e 7 graus de outro lado. Ele fala, Gabriel, desde que eu me entendo por gente, eu uso óculos. Eu fiz uma cirurgia nele, onde que agora ele está usando óculos só para perto. O paciente está muito feliz. Ele fala assim, Gabriel, as pessoas hoje não me conhecem, porque as pessoas só me viam com óculos dessa grossura. Hoje eu estou sem óculos. Então, assim, você consegue corrigir até erros refracionais
de quando a pessoa era jovem. Você consegue corrigir depois ela na Meu cirurgia. pai era assim, A a gente tenta infância era se essa. segurar, né? Mas já que ele levantou a bola, né? A gente tenta se segurar para não fazer disso aqui um momento de consulta. Mas já que ele me levou para o lado pessoal, deixa eu já aproveitar para falar. Então vamos lá, eu tenho aqui tanto miopia como astigmatismo. E aí várias pessoas já me ofereceram para eu fazer uma cirurgia e tirar isso daí. E eu falo, vai que dá ruim, cara, que eu fico cego. E, tipo, eu não me importo de estar de óculos, de estar de lente, assim, pra mim não é algo que me preocupa tanto. Mas, hoje, essa cirurgia, ela também é o 0,2% de chance ou já entra numa parada completamente diferente e por aí No vai? seu caso é diferente porque, no seu caso, você poderia optar pela cirurgia refrativa, que é outro tipo de cirurgia, onde a gente vai mexer na córnea, que aí a gente vai modelar a sua córnea para poder retirar o seu grau. É uma cirurgia também hoje de pouco risco, mas se também, assim, se você é uma pessoa que não importa de usar óculos ou de usar lente de contato, também não é uma coisa que, né? Agora, se é uma pessoa que fala assim, eu odeio usar óculos, eu odeio usar lente, não me adapto bem, e quer corrigir, tem a possibilidade de você poder fazer a cirurgia refrativa. Ela é diferente da cirurgia de catarata. Eu, de forma leiga, né, sempre pensei assim, beleza, eu vou fazer uma cirurgia refrativa, mas existe uma tendência de que daqui 10 anos eu tenha aqui um grauzinho de novo, que isso aumente, correto? Sim. Então, assim, eu usar um óculos com 2,75 ou com meio, eu tô usando o óculos do mesmo jeito, né? Fica então, até bonitinho, fica estiloso. Depois fica meio nerd, depois assim, dos 40 mais bonitinho. sério. Depois dos 40 anos, todo mundo começa a ter a presbiopia, que é a famosa vista cansada, né? Então, assim, às vezes você vai fazer uma cirurgia agora, você vai tirar todo o grau, mas com 40 e poucos anos você já vai estar ali precisando do óculos para perto, ou começar a esticar seu braço muito. Eu já tô Meu pai assim, já. Eu já tô esticando. Meu pai que comentava comigo que para assistir televisão na época dele, inclusive a Bimouse, o nosso escritório mais administrativo, a gente tem um estúdio, né, e a gente tem a nossa agência, onde fica o núcleo de redação, de social media, de designer gráfico e etc. Até a antiga sala do Doc Talk fica lá. E quando eu aluguei essa casa, o meu pai passou lá e falou, nossa, essa casa era de um senhor com um poder aquisitivo muito alto, e quando eu era criança e tinha jogo de futebol, a gente vinha correndo porque ele deixava uma janela aberta e a gente ficava na rua vendo a TV dele. Então, essa era uma realidade. Hoje em dia, cara, a gente está aqui full time, então No eu celular. acho que a tendência é de que esses 40 anos eles consigam voltar. Inclusive, está rolando uma tendência nova, não sei se vocês já acompanharam, de pessoas vendendo um óculos com a lente vermelha, dizendo que esse óculos ele realmente tira aquela luz azul e etc. Isso aí tem alguma validação científica? Tem nada, né? Uma coisa que tira, que protege contra a luz azul são os próprios filtros que hoje você tem na maioria dos óculos. Isso, né, o meu grau. tem. Ele já vem, praticamente todos os óculos já vêm com filtro ultravioleta e alguns com filtro azul também. E para as pessoas que não têm problema, vocês recomendam usar um óculos desse para quem trabalha full time com o computador e tudo mais? Ou... Na realidade, o nosso olho ele já tem a proteção natural, que é o próprio cristalino, né? Ele já protege bem. Agora, quando você tem pessoas que trabalham o dia inteiro no computador, às vezes tem um pouquinho lá de astigmatismo, você tem astigmatismo, você sabe o tanto que o astigmatismo incomoda e aumenta o cansaço. E por que aumenta o cansaço? Porque você acaba tendo que usar da contração dos músculos, inclusive orbiculares e intraoculares. Então, esse esforço que você faz acaba cansando mais do que uma pessoa que não tem astigmatismo. E aí, já que vai colocar um grau, seria interessante colocar uma lente com filtro azul, porque vai te dar mais conforto, principalmente. Agora, vale a pena ressaltar um detalhezinho aí da cirurgia de catarata, que hoje não se fala mais entre nós, oftalmologistas, em cirurgia da catarata. O nome mudou para cirurgia faco-refrativa. E por quê? Exatamente porque no Brasil, inclusive, a Anvisa ela já permite
que você faça uma cirurgia refrativa, substituindo o cristalino por uma lente natural, uma lente artificial, a partir dos 55 anos de idade. Então deixou de ser off-label. Agora já você pode fazer essa cirurgia. Na Europa isso já vem acontecendo há muito mais tempo. Mas a tecnologia das lentes, elas aumentaram tanto que hoje você consegue tirar o óculos, principalmente devido à presbiopia, né? Depois dos 40 anos ali, você começa a perder a visão de perto, e como todo mundo sabe, hoje a gente depende de celular o tempo inteiro, a gente vive em ambientes cada vez mais fechados, então a gente depende de uma visão mais de perto. Então, essa cirurgia, a cirurgia de faco refrativa, ela começou aos pacientes, igual o Dr. Zenildo falou, acima dos 55 anos, dá uma facilidade para as pessoas enxergar melhor de perto. Então você coloca uma lente de mais alta tecnologia em que ela vai começar a enxergar para todas as distâncias, tanto para longe quanto para perto. Então a pessoa ela vai ler o celular, ela não precisa toda hora pegar o óculos de perto ou estar com o óculos multifocal. Principalmente mulheres, às vezes, que esteticamente não gosta de ficar com óculos, acha que se sente mais com cara de mais velha, já quer tirar, fazer para usar, e até mesmo no trabalho, né? Hoje a gente usa muito computador para trabalho, então às vezes o óculos acaba atrapalhando um pouco, então a gente já consegue na cirurgia de catarata, consegue tirar ali praticamente todo o grau, quando sobra pouca coisa, né? Então Essa semana, por exemplo, eu atendi uma senhora. Ela tem 58 anos de idade. E ela chegou no meu consultório com 2 óculos pendurados aqui. O de perto e o de longe. Nossa! Sua mãe tá quase assim já também. Então ela não conseguiu adaptar, não consegue adaptar com multifocal, já tentou várias vezes. Ela prefere não enxergar bem a colocar um óculos que não vai combinar com a roupa dela. Então eu falei para mim, então vamos operar. Aí ela virou, mas tem como operar? Ou seja, a maioria da população não sabe que existe recurso para essa situação. Então é uma paciente que vai se beneficiar muito com essa cirurgia, porque ela simplesmente não vai usar óculos mais, nem para longe, nem para perto. Pelo menos a dependência do óculos, né? A gente nunca pode falar que nós vamos tirar esse óculos definitivamente. Você não vai usar óculos nunca mais. Isso só Deus, né? Porque você não sabe como vai estar esse olho daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas que você consegue tirar a dependência dos óculos, tanto para longe quanto para perto, isso é verdade. Informação bem importante, né? Eu fui no oftalmo com você, né? Eu fui lá, ele falou, espera mais um pouco, vai esperando até você não enxergar mais. Aí eu tô esperando. Aí eu já peguei, fui numa ótica, olhei. Tomara que ela não fiquei vá, me imaginando. senão ela vai enxergar eu da forma como eu realmente sou. Não, mas eu tô enxergando bem. Mas assim, eu sinto que, quando foi assim, não, agora eu vou colocar o óculos. Aí eu fui lá, olhei na ótica, eu falei, não vou não, eu vou segurar mais um pouco. Olha isso, que bobeira, né? Provavelmente eu vou operar, então. E não são só pessoas também que trabalham em escritório, trabalha para perto, ou que quer tirar esteticamente. Esses dias eu operei um senhor que ele trabalha no campo, ele fala, Gabriel, eu trabalho no campo, eu trabalho no meio do mato, meu óculos suja o tempo inteiro, eu fico suado, o óculos suja, toda vez que eu vou limpar, eu tenho que limpar na camisa, o óculos arranha. Dentro de 3 meses que eu faço um óculos, ele já está todo arranhado, porque eu limpo na camisa, ele fala, cara, tá uma maravilha poder trabalhar nesse serviço mais braçal, sem o óculos, entendeu? Cara, eu tenho que mostrar pra vocês, eu tenho um cemitério de óculos. Eu sou muito hiperativo, inclusive o último que eu fiz foi uma tristeza, porque tá caro, galera. Fazer óculos caro. Hoje é bem caro, assim. A gente tá falando, sei lá, de R$3.000 pra fazer um óculos. Isso, cara, porque você não tá fazendo o multifocal ainda, porque quando começar a fazer o multifocal, aí você vai ver o preço. Não, e eu, falei, não, dessa vez eu vou ter muito cuidado. E aí comprei mais de uma capinha, tal, vou guardar.
Lencinhos umedecidos. Cara, menos de uma Ele semana compra azedou. Eu dormi com óculos. Aí acordei e já era. E eu falei, meu Deus. Amor, você dorme direto com óculos. Direto. Eu tiro o óculos dele, ele deixa o celular. Não, e todos o os celular meus óculos, rodando eu compro aqueles e lencinhos o da óculos. Zeiss, porque assim, eu tiro e coloco, tiro e coloco, tiro e coloco, tiro e coloco. E aí a lente fica suja pra caramba. Suja. Aí eu tenho que, agora é lente, e eu não gosto de lente, mas a lente não tem o que eu faça, né? Então, tendo um colíriozinho ali pra raras as exceções que você precisa ali, já ajuda, eu prefiro. E aí eu tenho uma falsa impressão de que eu com a lente no computador, pela quantidade que eu uso, que eu tô mais o forçando olho. demais, mas eu acho que é... Não, mas você resseca mais o olho. A lente, ela é quase que uma esponja. Ela resseca mais o olho. Quando você está no computador, você fica com o olho mais focado, você pisca menos, o olho resseca mais. Hoje a gente trabalha com ar-condicionado, que o clima fica bem mais seco. Já então, tá assim, aqui dando aí você pensa, você vai viajar, você tem que levar seu estojo da lente, Ele dos sempre líquidos. esquece. Aí pede pra alguém levar. Quem aí, tá indo, leva. Aí você tem que levar seus óculos, então assim, a independência do óculos é uma coisa muito gostosa. Uma paciente minha falou assim, Gabriel, a gente fez cirurgia, fizemos uma lente trifocal, onde a gente conseguiu tirar a lente. Falou, Gabriel, primeira vez na minha vida que eu uso um óculos escuro que não tenha grau. Falou assim, você vai lá, você compra um óculos de uma marca super boa, não sei o quê, com aquela lente maravilhosa. Você tem que tirar a lente original do óculos e mandar colocar uma lente para ela poder adaptar. Então, assim, essa independência do óculos é uma coisa muito Nossa. E a lente também é muito cara, né? Não é A uma lente coisa é muito barata cara, para não. você. Então, às vezes, a cirurgia, se você for comparar, custo-benefício é muito melhor. Em poucos óculos, principalmente de lentes multifocais, ela vai conseguir pagar tranquilamente a cirurgia. Com certeza. E, pessoal, ao tema, né, a gente fica brincando, fiquei brincando com o Gabriel, vai ter umas polêmicas, mas é brincadeira, né? Até antes de falar de multirão, quando a gente estava trabalhando em São Paulo, sem citar nomes, mas tem um médico muito famoso de lá, da oftalmologia, e as pessoas que estavam ao redor desse médico, elas elogiavam muito ele pelo fato de que ele conseguia fazer 14 cirurgias por dia e tal. E ele, tipo assim, de certa forma, também se gabava num sentido comercial do quão volumoso ele é em relação a isso. Quando a gente decidiu entrar na saúde, e para ser muito honesto com todos, a Bimouse não foi por uma questão só de, nossa, como a gente gosta de trabalhar com o pessoal da saúde, mentira total. A gente gosta de trabalhar com tudo que envolve criatividade, etc. Inclusive, é muito mais difícil na saúde a gente utilizar todos os nossos hardwares e softwares humanos para fazer campanhas. Isso, e a gente lida menos com corporações e mais com pessoas, e pessoas são muito diferentes e tudo mais, mas nós temos um lado nosso que nós precisamos fazer as coisas acontecerem sem mexer na ética. Em hipótese alguma, mexer na ética. Então vocês nunca vão ver um conteúdo que saiu da Bimouse que vocês falem, caramba, olha que falta de ética, olha que coisa... Isso, a gente anda com o CRM no braço, inclusive o CRM mudou. Eu sou a favor do lado comercial, acho que todo médico ele é um CNPJ. Então eu ainda tenho uma vantagem porque eu sou o Tom, né? E a Bimouse é a Bimouse. Então se eu eventualmente vou jogar tênis ali com o Zé Nildo e faço alguma parada ali, as pessoas vão olhar, pô, o Tom ali tá viajando, tá apelando. Se vocês fizerem a mesma coisa, olha lá, o médico, o doutor, então assim, vocês não conseguem desvincular o CPF de vocês, o CNPJ, sendo assim, vocês são uma empresa, e a empresa de vocês tem custos altos, tem pessoas que vocês empregam e que acontecem ali diversas coisas e tudo mais. Mas existe esse lado de que as pessoas, em virtude do lucro, talvez elas estão deixando também a desejar na qualidade. E isso prejudica até, de certa forma, a
a evolução de outras pessoas que acabam desistindo do procedimento por medo, porque ficou sabendo que fulana, que ciclana, que deu ruim, e às vezes esse deu ruim foi por incompetência ou falta de ética mesmo do profissional. Então, existe um mercado, que é esse mercado que as pessoas não estão prezando muito pela qualidade. Isso, de certa forma, tem também no serviço público, então a gente já está vendo várias matérias aí no Brasil falando sobre isso, né, sobre esses multirões, e a gente presenciou isso no particular também. Então, o que vocês poderiam comentar, fazer aí? Então, eu particularmente, assim, eu acho que a saúde pública ela é essencial para o nosso país. A gente tem milhares de pessoas milhões, né, de pessoas que precisam, que elas realmente não têm condições de ter um plano de saúde ou de pagar uma cirurgia particular. Porém, eu vejo que, assim, hoje o pessoal quer falar muito de alta performance, de se gabar de fazer muitas cirurgias, igual você falou. 14 cirurgias ainda é um número muito bom, porque a maioria dos mutirões que tem acontecido por aí, eles estão fazendo na faixa de 100 cirurgias. Será que eu confundi esse número? Tem chance também. Provavelmente eu coloquei... Você achou que estava bombando? Não, eu não lembro o número exato, né? Sim. Porque 14 cirurgias ainda é bom, apesar de ser bastante, porque nós somos seres humanos, nós trabalhamos com seres humanos. O erro é muito mais previsível quando você está lidando com uma quantidade muito grande. E a pressão também ali para o médico poder operar, ele está aqui sentado para fazer a cirurgia, ele está começando o dia, ele tem que pensar que ele vai fazer 100 cirurgias num dia, então ele quer fazer aquilo de uma forma extremamente rápida, entendeu? Onde pode acontecer os problemas e, às vezes, a quantidade de pessoas que está circulando ali é tão grande que tem mais riscos de infecção e tem mais riscos de, como aconteceu, por exemplo, agora no mutirão, de troca de materiais, onde que o material não poderia ter ido no olho do paciente e foi por uma troca, um erro humano. O humano erra. Todos nós que estamos operando temos chances de errar, só porque quando você diminui a quantidade, o número de pessoas para fazer no dia, a probabilidade de erro é muito menor. Então, assim, eu acho que o sistema de saúde, ele é muito válido, ele tem que existir, só porque eu acho que isso deveria ser feito de uma maneira com mais cautela. Eu acho que não precisa de você fazer, por exemplo, uma vez por mês 100 cirurgias num dia. Um mês a gente tem 30 dias. Por que a gente não divide e faz todo dia, faz um pouquinho? Tenho certeza que os índices de complicação seria muito menor, né? Pelo volume, pela capacidade de concentração do médico, a capacidade de concentração, e você também poderia personalizar muito mais a cirurgia, porque o que a gente vê às vezes de cirurgia saindo com erros de graus grotescos, que num paciente, a gente já sabe que a qualidade, o SUS ele não consegue oferecer uma mesma lente que a gente consegue oferecer no particular. Então a gente sabe que já não vai ser uma cirurgia como de uma particular. E se você ainda ou de convênio que quer uma lente desse preço. Então, assim, se você consegue fazer menos pacientes e concentrar mais em personalizar a cirurgia dele, mesmo que seja no SUS, eu acho que seria mais viável. Então, eu não vejo o sistema de saúde, ele é necessário, muitas pessoas precisam, mas eu acho que ela poderia ser feita de uma forma
cautelosa. Cautelosa. Quando a gente fala... Para mim o termo é outro, mais responsável. Isso que eu ia falar, também estava na minha cabeça, responsável. Eu acho que quando a gente fala multirão... O nome já é muito agressivo, né? Exatamente. Só porque, assim, isso traz uma sensação muito grande de, tipo, nossa, nós estamos fazendo algo benéfico pro público, né? Nossa, nós estamos ajudando. E, na verdade, não. Na verdade, isso eu acho que é uma falta de uma melhor administração do tempo. Porque, em vez de você fazer tudo num dia, por que você não divide em vários dias e faz de maneira mais responsável, né? Igual o Gabriel está falando, né? Que o mutirão é interessante, né? Você juntar alguns amigos para ajudar alguém e tal, é interessante, faz bem para nós, né? Só que o mutirão dentro da saúde nada mais é do que uma ausência de gestão eficiente para entregar um serviço à população, um serviço decente à população. Então você acaba fazendo o mutirão para acabar com as filas. Infelizmente, entra o cifrão na frente, porque para que um mutirão dê lucro, você tem que ter um volume muito grande. E aí é onde podem ocorrer as complicações, os erros humanos, né, principalmente. Então, por exemplo, eu vou só exemplificando aqui. Um paciente chegou para a gente reclamando que estava enxergando menos do que antes da cirurgia. Ele operou só um olho e que antes ele não usava óculos para longe e agora ele não está conseguindo enxergar nem longe e perto. E eu fui ver o histórico dele, realmente, ele só usava um óculosinho para perto, sempre enxergou bem para longe. Ele agora estava com 2,5 graus de hipermetropia após a cirurgia da catarata. E por que isso aconteceu? Por causa de um erro no cálculo da lente. Ou seja, isso é feito de uma forma tão rápida, tão, às vezes, né... pastel. Que você o famoso pastel. Você não pode acontecer de você trocar a ficha para essa lente aqui é desse paciente, mas aí você coloca naquele paciente. A pressa é tão grande que os erros ocorrem. Sim. Às vezes do instrumentador te entregar a lente errada e você colocar. Exatamente. Então, assim, a personalização da cirurgia, ela é muito importante, né? Muito importante, e a qualidade também a gente não consegue. Um cristalino humano limpo é melhor do que uma lente artificial de baixa qualidade. Então, assim, às vezes tem indicações de pacientes que tem só um início de uma catarata e às vezes já entra ali, o paciente fala, vou aproveitar que é de graça, vou entrar ali, e acaba ficando insatisfeito depois. Uma coisa importante, é bom deixar bem claro, que a cirurgia do SUS, aí eu já não estou colocando o mutirão, a cirurgia da catarata pelo SUS é uma cirurgia muito normal, muito boa, não tem nada de errado. Qual que é a diferença da lente do SUS para as lentes premium, para as lentes que a gente coloca hoje nos pacientes particulares de convênio? É que a lente do SUS, basicamente, ela vai corrigir a catarata e mais nada. Ela vai corrigir a catarata do paciente. Então, não é que a lente seja péssima, seja ruim. Não. Se o paciente foi com a intenção de apenas corrigir a catarata, tudo bem. Existe um outro problema importante, que é a falta de esclarecimento da população com relação ao resultado dessa cirurgia. Por quê? Às vezes o vizinho operou particular, colocou uma lente premium e não está usando óculos mais. Fala, mas espera aí, ela operou de catarata, ali está fazendo, lá em Lagoa Formosa está fazendo essa cirurgia de graça. Eu vou lá fazer também. E ela vai achando que vai ter o mesmo resultado da paciente que operou particular, ou pelo convênio, e não vai. Então, eu acho que falta também esse esclarecimento, né, da população em diferenciar a cirurgia da catarata pelo SUS de uma cirurgia faco-refrativa, por exemplo, uma cirurgia feita onde você vai no setor particular. Onde você vai oferecer o máximo para o paciente, entendeu? Porque realmente, quando você oferece o máximo, você vê a felicidade nos pacientes. Então, tem muita gente que chega e fala, eu não vou operar, meu vizinho fez e ficou ruim.
Ficou ruim porque ficou insatisfeito porque às vezes erros na refração, às vezes não era o que ele esperava, ele estava esperando uma cirurgia muito melhor. Então, eu acho que tudo que a gente faz de forma mais organizada e mais responsável, eu acho que sai com muito melhor, né? E para uma pessoa que fez uma cirurgia dessas e teve alguma complicação, como a que você acabou de citar aí, é possível consertar isso depois? É possível trocar essa lente? E outra dúvida leiga, a catarata pode voltar, esse problema, ele pode voltar após a cirurgia, ter que fazer isso de novo? Como é que funciona? Tá. Com relação ao erro refracional, igual essa paciente, né, ela teve um erro muito grande, 2,5 graus, ela não vai ter como ela ficar satisfeita com essa cirurgia. Então, eu sugeri, primeiro nós vamos fazer alguns exames para ver se ela tem como fazer uma cirurgia refrativa a laser, onde você vai corrigir, então você vai fazer uma, que a gente chama de fotoablação sobre a córnea, moldando, como diz o Gabriel, vai moldar essa córnea para corrigir esse grau. Mas isso vai depender da espessura da córnea dela. Se ela tiver uma córnea muito fina, já não vai dar para fazer esse procedimento, que é um procedimento, além de ser mais barato, mais seguro também, menos agressivo ao olho. Caso a córnea dela não permita essa cirurgia, existe uma outra opção, que seria colocar uma segunda lente dentro do olho, que a gente chama de técnica do pig bag, onde você coloca uma segunda lente dentro do olho, corrigindo esse erro refracional. Quando não há possibilidade de nenhuma dessas duas situações, aí não tem jeito, você tem que tirar essa lente, você tem que extrair essa lente, que não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia muito complexa. Você vai ter que cortar essa lente dentro do olho, diminui o tamanho dela para poder ela sair. Então você tem que abrir um pouco mais o olho. Então não é uma cirurgia simples, não é. Na maioria das vezes o que a gente tenta é corrigir apenas com óculos, é a melhor forma, quando o erro refracional não é tão grande. Quando o erro é muito grande, aí não tem jeito. A outra pergunta sua foi... Se a catarata pode voltar, não tem. A catarata não volta, não tem como voltar porque você já tirou o cristalino. O que acontece, e cerca de 50%, para mim, acontece, eu acho que até mais, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% dos pacientes que operam de catarata vão ter uma catarata secundária, que é o nome que a gente dá para isso. Na realidade, o que é isso? A lente, ela fica dentro do olho, ela tem como suporte o saco capsular do cristalino, que é onde estava o cristalino natural. Então, esse saco capsular, ele pode... A parte de trás desse saco capsular, que a gente chama de membrana do saco capsular posterior, ela pode opacificar devido à presença daquela lente ali dentro do olho, apesar da lente não causar rejeição. Não existe rejeição de lente intraocular, elas são inertes. Então, quando ocorre essa opacidade da parte posterior do saco capsular, você faz um tratamento a laser extremamente simples, muito simples, coisa de barato, minutos, não invasivo, e você retorna, a visão volta ao normal como era antes. Na verdade o que eles chamam popularmente de, vou fazer uma limpeza da lente. Popularmente eles falam, vou ter que limpar a lente. É quando acumula uma sujeirinha atrás da lente. Mas não é na lente. Não é na lente, é atrás da lente. Você vai lá e faz a capsulotomia, você corta com o laser aquela cápsula, retira a sujeira e essa sujeira nunca mais volta. Então, é o único detalhe que pós a catarata pode acontecer, a única manutenção que teria seria essa. Eu queria levantar também uma outra situação que é muito comum as pessoas questionarem com a gente no consultório, porque se tornou quase que um jargão falar lente nacional e lente importada. Né? Então, por que a tal da lente importada? Toda lente premium é importada, porque nós ainda não temos tecnologia no Brasil para desenvolver essas lentes. Então, nós não temos uma lente de boa qualidade, como uma lente que vai corrigir o astigmatismo, que vai corrigir a presbiopia, ainda não tem. Por isso que a gente acaba falando lente importada, mas na realidade é uma lente premium. Né? Então, não é que nós não estamos desfazendo da lente nacional. A lente nacional, nós temos boas lentes nacionais, mas não lentes premium. Né?
Então, existe esse diferencial. Ah, mas essa lente é importada? Não é questão de ser importada. É uma questão dessa lente importada corrigir o grau refracional do olho além da catarata. É a tecnologia aplicada na lente, né? Então, é uma lente importada, a maioria aí existe as marcas, várias marcas que cada uma dessas marcas tem uma tecnologia que elas imprimem essa tecnologia nessa lente, que vai ser o que vai dar o resultado esperado para o paciente. Então, essa tecnologia a gente ainda não tem laboratórios no Brasil que consiga fazer isso. Então, por isso que tem essa diferença. Show de bola! Acho que a gente já está chegando aí no nosso final e eu queria pedir para que vocês, se fosse alguém muito querido para vocês, se fosse um filho de vocês, ou eu acho que no caso da catarata, uma mãe, um pai, alguém que vocês fossem cuidar, qual seria o conselho que vocês dariam para essa pessoa poder escolher o profissional ou para ela, né, seguir, né, em direção a consertar essa patologia e ter uma qualidade de vida boa, né? Eu acho que o conselho maior que eu consigo dar atualmente, vendo, infelizmente, o que tem acontecido, peça sempre uma segunda opinião. Peça sempre. Chegou no médico, o médico virou e falou, você vai ter que operar. Procura um outro colega, não estou dizendo que ele está errado, mas procure um outro colega, peça uma segunda opinião, de repente até uma terceira, por que não? Mas peça sempre uma segunda opinião. Eu acho que essa é a melhor forma de você lidar, porque infelizmente a medicina, ela se tornou muito mercantilista, não tem jeito, né? E às vezes o médico acaba colocando realmente isso à frente da saúde do paciente. Então eu acho que isso é importante, pedir uma segunda opinião sempre. E o que faria se fosse meu pai, meu tio, assim, e é o que eu falo com meus pacientes, você tem condições financeiras de executar uma boa cirurgia com uma lente de melhor qualidade? Se você tiver essa condição, faça. Muitos pacientes me falam, Gabriel, eu não tenho condições nenhuma. Eu atendo muitos pacientes assim, idosos que recebem salários mínimos, gastam metade do salário com remédio, outra metade com comida, com aluguel. Então, é uma situação mais triste. E, por que não, ir para o SUS, né? Mas se você tem uma qualidade, visão, essa cirurgia você vai fazer uma vez só na vida. E é uma vez na vida para o resto da vida. Faça com qualidade, faça com alguém que você confia, faça com um produto de alta qualidade. Com certeza isso nos anos futuros vai te render uma maior qualidade de vida, né? Às vezes a gente está com 60 anos, está fazendo agora, mas tem que pensar que você tem que ter uma visão boa até quando você tiver 80, 85, 90, onde suas pernas vão estar mais fracas, que você vai precisar mais da visão, entendeu? Então, assim, faça uma coisa que vai te dar uma boa qualidade de vida para o futuro. E se você não tiver essa condição, tente encontrar no SUS alguém que faça com o máximo de zelo possível. Eu não sou oftalmologista, né, nem médico, nem nada do tipo, mas até eu tenho um conselho. O conselho é faça logo, né, porque a cada dia que você está adiando essa decisão é um dia a mais sem poder usufruir dos benefícios, né, que a cirurgia traz. Às vezes a pessoa fica esperando para ter o sentimento que você citou lá daquele idoso que conseguiu viver, mesmo que por pouco tempo, os melhores dias. E às vezes a pessoa tem tanto medo porque vai falar, nossa, como que ele vai mexer no meu olho? Tem tanto medo que deixa a catarata chegar num ponto que às vezes já se torna uma cirurgia difícil e complicada. Então a catarata começou a atrapalhar seu dia a dia, procure um bom profissional, faça, tem certeza que você vai aproveitar muito mais ali o tempo, igual você falou,
né? Mas faça com responsabilidade. Eu fiquei aqui só prestando atenção, porque eu tenho muita agonia, assim, de imaginar uma cirurgia nos olhos, né? Tipo, mas com vocês falando aqui, de verdade, não é puxando saco, mas assim, vocês têm tanto discernimento que vocês estão falando, você vê paixão, né? Quantos anos você está aí, você também, ao lado de bons, e, né, crescendo na profissão, aí, estudado, que eu fiquei até com vontade de fazer. Eu acho que eu não vou nem usar óculos, eu vou fazer a cirurgia se eu precisar, com certeza, de verdade. Não, mas hoje você fazendo tudo direitinho é uma cirurgia muito segura, muito segura. A tecnologia está aí para ajudar. Né? Hoje é muito próximo do... Medicina não é 2 mais 2 igual a 4, óbvio. Mas a tecnologia chega bem próximo disso aí para nos ajudar a ter cirurgias, né, cirurgias premium, cirurgias de altíssima qualidade. Tecnologia com bons profissionais, né? Porque não adianta ter a tecnologia e o cara fazer de qualquer jeito. Exatamente. Deus me livre. Parabéns, gente. Olha que legal, assim, ter pessoas que nem vocês, assim, que amam o que fazem, sabe? Tipo, dá pra ver nos olhos de vocês, assim, vocês falam, a gente fica aqui só aprendendo, né? Não só a questão da medicina, né? Mas a questão da vida mesmo, né? Da paixão pelo que vocês fazem. Mas é uma coisa que é muito prazerosa, E a nossa audiência tá vendo aqui, a galera tá ali de casa se perguntando, e para achar vocês? Como é que faz para achar vocês? Eu tô lá na Clínica da Visão, junto com o Zé Nildo, e também estou no Hospital Imaculada Conceição, no IMAC. A nossa clínica é a Oftal Clínica de Olhos. Nós vamos fica lá na Padre Almir. E estaremos lá à disposição de quem precisa. Agradecer muito aí a todo o time da Bimouse que está aqui nos ajudando a fazer aí esse episódio. Agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado. A gente sabe que vocês deixaram de atender alguém, vocês tiveram que remanejar a agenda inteira de vocês para estar um pouquinho aqui para a gente. Então, para a gente é uma honra poder saber que vocês dedicaram esse tempo e, enfim, estão aqui dando uma aula e ajudando aí a todas as pessoas que estão assistindo isso de forma gratuita a se prepararem, a entenderem, a entender um pouco mais sobre esse assunto, que é algo muito comum, né? Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Nós agradecemos essa oportunidade. Eu acho que é importante que vocês estão fazendo, que é levar essa informação, porque eu acho que antes da pessoa realizar qualquer procedimento, eu acho que ela realmente tem que estudar, tem que ir atrás, e hoje o que a gente tem é a internet para nos ajudar, e vocês fazendo isso, vocês estão ajudando não só na área da oftalmologia, mas em todas as outras áreas aí, vocês estão levando essa informação de forma aí gratuita para os pacientes, né, para eles poderem aprofundar mais e fazer os procedimentos ou tratamento com um pouco mais de noção, de saber o que está realmente fazendo ali. Obrigada, nossa, que lisonjeada. Gente, muito obrigada a todos vocês aí que assistiram, que estão acompanhando o nosso Doc Talk, nossa segunda temporada. Ter pessoas como esses dois aqui, maravilhosos, para nós é incrível, e vai ter mais, viu? Se vocês estão com alguma dúvida, eu vou fazer a cirurgia de catarata, entra aqui no Doc Talk. Vou fazer a cirurgia? Entra no Doc Talk, que você vai ter sempre uma resposta aí para as suas dúvidas, e vai ser sucesso o seu procedimento, se Deus quiser. Agora o Doc Talk tem também, né, redes sociais próprias, a gente separou, então siga-nos em todas as redes sociais, siga o nosso canal do YouTube, siga-nos no Spotify, em todas as plataformas de áudio, que estaremos presentes aí para aquela que mais agradar você. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada Zé Nildo e obrigado Vilela. Tchim, tchim, vai te não bater aqui, ó.